Boa tarde, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje, mais um dia, para a gente poder meditar nas Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar graças ao Senhor porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Amém? Boa tarde, Soraya, Sossô, seja bem-vinda. Espero que esteja tudo bem com você, que Deus abençoe grandemente. Vamos meditar nas Escrituras? Glória a Deus por essa janela de oportunidade. Boa tarde, querida, Deus te abençoe. Amanhã não, gente, desculpa, hoje é que dia? Quarta. Sábado vamos estar juntos, né? Juntas para aprender da palavra, tô muito animado. Quem tá assistindo esse vídeo aí há tempo, sábado a gente vai ter mais uma aula lá no Ministério Fogo e Luz de teologia básica. Vamos falar sobre eclesiologia, que é o estudo da igreja. E aí, falando sobre o estudo da igreja, nós vamos aprender sobre a origem da igreja, sobre como foi o desenvolvimento até a gente chegar onde a gente está hoje. Lembrando que não é sobre uma religião, é sobre um povo cheio do Espírito Santo, que tem uma missão na terra. Amém? Sejam todas bem-vindas. Vamos falar hoje sobre 2 Crônicas. Nós vamos ler hoje, comentar hoje sobre 3 capítulos, que é o capítulo, ontem nós falamos até o 18, né? Hoje nós vamos falar sobre 19, 20 e 21. Amém? Esses capítulos, gente do céu, são 3 capítulos poderosos. O capítulo 20, então, meu Deus, que Deus me ajude, que eu consiga falar tudo que eu quero falar, que o Espírito Santo me fez pensar, lembrar e entender do plano espiritual, de guerra e de como vencer uma batalha como Josafá venceu, no capítulo 20, que eu consiga falar tudo isso em 1 hora. Mas eu vou conseguir, o Senhor vai falar aquilo que Ele quiser falar. Tem coisa que é pra gente, né? Uma vez eu ouvi dos meus amigos uma frase que eu nunca esqueci. Tem palavra que é pão, aí é pra gente se alimentar. E tem palavra que a gente recebe que é semente, que é pra gente semear na vida de outras pessoas. A gente tem que saber o que é o pão e o que é a semente, não é verdade? Deixa eu cumprimentar aqui. A Chiquinha já entrou, irmã Chiquinha, seja bem-vinda, Deus te abençoe. E a Jéssica tá aqui também. Jéssica, querida, que bom ter você por aqui. Um prazer te receber, viu? Deus abençoe você, sua casa, as meninas, viu? Saudade de vocês. Então vamos lá. Capítulo 18, nós vimos a morte de Acabe. Eu falei ontem sobre um pecado que Acabe cometeu, que Josafá cometeu, que foi ter aliança com Acabe, que era um rei perverso. Quando Josafá, Deus livra ele da morte ali, Josafá volta para o seu palácio, a Bíblia diz que Deus envia um vidente, o Jeú, um profeta, para poder falar com ele a mensagem do Senhor. E a mensagem do Senhor para ele não era muito boa, justamente por causa da aliança que ele fez com Acabe, que foi, Deus falou para ele, por que o rei ajuda os perversos? Por que o rei ama os que odeiam o Senhor? E essa é uma oração que eu tenho feito e tenho pedido a Deus. Tem que ser uma coisa que nós que amamos o Senhor temos que entender. A gente tem que amar o que o Senhor ama. E nós temos que odiar o que o Senhor odeia. Não dá pra... Ai, gente, tudo é bom. Tudo é lindo, tudo é aceitável. Hoje em dia, a relativização, né? Tudo é relativo. Não, tudo é aceitável. Tudo tá bom. Vamos aceitar, porque o que importa é que as pessoas sejam felizes. Presta atenção. Da mesma maneira como Deus tem repulsa pelo pecado, porque Ele é santo, nós também temos que ter essa repulsa. Nós temos que odiar aquilo que Deus odeia. Nós temos que amar aquilo que Deus ama. Lembrando que Deus ama pessoas. O amor de Deus pelo mundo foi tão grande que Ele foi capaz de enviar o seu único filho para que todo aquele que crer em Jesus não venha perecer, mas tenha vida eterna. Então Deus ama as pessoas, nós temos que amar as pessoas, mas Deus tem repulsa pelo pecado, e aí a gente também não pode aceitar, não pode conviver, não pode simplesmente ignorar, não pode viver como se estivesse tudo bem, quando as coisas ao nosso redor estão desagradando a Deus. Assim como esses grandes homens de Deus, Asa, Josafá, fizeram reformas não apenas nas suas casas, não apenas nos seus palácios dos reis, mas em todo Israel, levando todo o povo a adorar a Deus. Nós temos que ter também essa vontade de levar as pessoas ao nosso redor a buscar a Deus, ao Senhor, o único Deus verdadeiro, né? Então, o Josafá, ele foi um rei que buscou a Deus de todo o coração, mas ele queria uma amizade com uma pessoa que não queria amizade com Deus. Ele queria estar junto com uma pessoa que não queria estar junto de Deus. E Deus falou, olha... Por causa disso, o Senhor, o profeta falou, por causa disso, o Senhor está muito irado com você. Meu Deus. Eu falo, gente, que
A gente pode ser aplaudido pelo homem para falar, que lindo, gente, que linda. Você viu a live, que palavras maravilhosas. Eu posso ser aplaudido pelo homem, por uma multidão, mas se Deus está irado comigo, de que vale? A glória do homem é passageira. O que o homem pode me dar, o que eu posso receber, as coisas que eu posso ver nessa terra são temporais. Mas o que Deus pensa a meu respeito? Qual é a opinião de Deus diante de cada uma das minhas ações? Tem pessoas que fazem coisas boas, motivadas por más intenções. Deus que sonda coração, mente e coração, Ele sabe de tudo. E é Ele quem vai julgar. A Bíblia diz que nós vamos prestar contas diante do Senhor, diante de um grande trono. E isso deve ser nós temos que sondar o nosso coração, né? E perguntar, será que Deus está feliz comigo? Ou será que Ele está irado comigo? Essa deve ser a nossa busca, todos os dias. O que Deus pensa ao meu respeito? Nem sempre aquilo que Deus pensa é aquilo que o homem pensa. Lembra Micaías, que nós falamos ontem? Era o único profeta verdadeiro do Senhor. Ele foi o único que foi esbofeteado, ele foi o único que foi preso. E todos os outros estavam, tá tudo bem, porque eu tô falando que o rei agrada, né? Então nós temos que entender, gente, que pode ser que estejamos em uma fase onde está todo mundo aplaudindo e Deus não está se agradando. E a gente pode viver fases onde Deus está se agradando e as pessoas estão nos julgando, nos criticando, nos apontando. Nós nos movemos pela opinião de Deus. Amém? Deus estava irado com Josafá, mas Deus via algo bom em Josafá. Ele disse, eu ainda vejo algo bom em você, pois removeu os postes da deusa Azerá e buscou a Deus de todo coração. Josafá fazia uma coisa linda, né? A Bíblia vai continuar dizendo no capítulo 19. Ele saía nomeando juízes, né? Ele não ficava só na terra dele, ele ia por toda Judá ali, levando as pessoas a adorar somente a Yahvé, né? E ele nomeava juízes, e ele falava umas coisas bem interessantes para os juízes. Ele falava assim, olha, presta atenção, temam ao Senhor, julguem com integridade, pois ele não tolera injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Em Jerusalém, ele nomeou levitas e sacerdotes e chefes de famílias, e essas pessoas julgavam questões com relação à lei do Senhor e questões civis. O que ele falava para essa pessoa? Novamente, temam a Deus. Gente, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Você quer ser sábio na sua vida? Quer ser uma pessoa sábia? Inteligente? Quer ter uma vida próspera? O princípio de toda sabedoria é temer a Deus. Exatamente assim, essa introdução que eu fiz. O que é temer a Deus? É se preocupar com o que Ele pensa. É se atentar se Ele está se agradando ou não. Nós somos tão rápidos para temer o homem e tão devagar para temer a Deus. Perceba, por exemplo, nós fazemos tudo errado, mas quando a gente vê uma polícia, a gente passa o cinto. Antigamente era assim. Opa, polícia, passa o cinto, bota o sapato e tal. Por quê? Porque temos medo do homem, por causa daquilo que o homem pode nos fazer. Mas antes da polícia estar ali, Deus via tudo que eu fazia. Sabe, nós somos tão rápidos, porque a gente tem um pensamento nessa geração, que é um pensamento equivocado, de que ai, Deus, Ele vê tudo, mas depois eu peço perdão e tá tudo certo. Mas o homem não tem misericórdia, o homem me cancela, o homem me prejudica. Jesus vai falar, eu sempre repito esse texto, né? Jesus vai falar, olha, vocês temem ao homem, não temam ao homem que pode tirar a sua vida. Antes, temam aquele que, além de tirar a tua vida, pode lançar a tua alma no inferno. Nossa visão tem que sair do plano da terra e entender que existe uma eternidade aí pela frente. E aonde nós vamos estar e o que nós vamos fazer depende das nossas escolhas aqui. Portanto, temam ao Senhor. Com fidelidade e com o coração inteiro. Toda vez que chegar até vocês uma causa, seja de homicídio, de violação de lei, de mandamento, de decreto, de estatuto, advirtam as pessoas para que elas não pequem contra o Senhor. Olha a responsabilidade que havia sobre aqueles levitas e sobre aqueles líderes. Vocês devem advertir as pessoas para que não pequem contra o Senhor. Assim, a ira do Senhor não vai vir nem sobre eles, nem sobre vocês. Olha só como é pesado. Deus estava falando isso comigo hoje mesmo. Olha, o José falou comigo assim, Lorena, mamãe, você já é grande, você já mexe com faca, né? Eu não posso mexer com faca, porque eu sou pequeno. Eu falei, isso, filho, conforme a gente vai crescendo, as nossas responsabilidades vão aumentando. Na hora Deus falou comigo, exato.
Conforme vocês crescem espiritualmente, as suas responsabilidades também aumentam. Vocês começam a lidar com coisas mais complexas e vocês têm que entender que precisam estar vigilantes. Não pode aceitar suborno, não pode ser imparcial, temam ao Senhor. E olha, quando a gente tem a possibilidade, quando a gente conhece a palavra e a gente tem a possibilidade de advertir alguém e a gente não faz, a ira do Senhor vem sobre a pessoa que não mudou seus caminhos e sobre aquele que teve a oportunidade de advertir e não mudou, e não advertiu. A Bíblia fala lá em Ezequiel 37 ou 47, agora fugiu aqui, fala do Atalaia, eu acho que é o 47. Ai, gente, vai ser muito bom quando a gente chegar em Ezequiel. Ezequiel é maravilhoso, nossa Deus. Deixa eu só confirmar aqui sobre os deveres do Atalaia. Não, 47 é sobre o rio de Deus. Então é o 37. Não é o 37, gente. Cadê o Atalaia? 33? Isso. É o 33. Ezequiel capítulo 33 fala sobre o dever do Atalaia. O que o Atalaia tinha que fazer? O Atalaia ficava numa torre alta e ele ficava observando se vinha algum inimigo ao redor. Se observasse qualquer ameaça, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que tocar a trombeta, ele tinha que avisar, ele tinha que alertar. Ó, tem inimigo vindo e nós temos que estar atentos, nós temos que nos preparar, nós temos que nos posicionar. E aí a Bíblia vai dizer, você Ezequiel, você profeta, você Israel, vocês são atalaias. Se eu der uma mensagem que é para o meu povo mudar, e se eles não mudarem, então você está livre. Vocês não têm o preço daquela alma na sua mão. Mas se eu der uma palavra para vocês, para dar para o meu povo, para eles mudarem, vocês não falarem nada, vocês não alertarem o meu povo, então eles também vão perecer e vocês também vão ter que pagar o preço. Vocês têm esse sangue em suas mãos. Então, assim como a ira do Senhor vem sobre... Aqui está falando em 2 Crônicas 19, versículo 10. A ira do Senhor vem sobre aqueles que continuam praticando a injustiça, ela também virá sobre vocês, se vocês não advertirem as pessoas a deixarem de pecar contra o Senhor. Isso é muito sério. Por quê? Porque nós temos uma responsabilidade em nossas mãos. Não é assim, agora eu sou salvo, tô tranquilo, meu futuro tá garantido e eu posso viver a minha vida com o Senhor. Agora é só eu e Deus e mais ninguém. Na verdade, não é assim. Quando nós recebemos a palavra da verdade, se nós virmos alguém no erro, cabe a nós também alertar. Somos os atalaias. Amém? E aí a gente entra nesse capítulo 20. Meu Deus! Esse capítulo 20 é poderoso demais, gente, de 2 Crônicas. Eu fiquei chorando aqui, lendo e chorando. Mas antes, deixa eu só falar uma coisa que eu não falei. Do versículo 10, fala assim, ó. Se você advertir as pessoas para que elas não pequem contra o Senhor, a fim de que a ira dele não venha sobre vocês e sobre eles, se agirem desse modo, estarão livres de culpa. Então, se Deus colocou alguém na sua vida, Deus te mostrou, te revelou. Toda a revelação de Deus não é pra gente falar mal do irmão, é pra gente orar por ele e advertir quando é a hora também. Então, se Deus te mostrou alguém fazendo algo errado, se você falar, se você repreender em amor, né, uma disciplina em amor, e essa pessoa agir desse modo, né, a fim de não pecar contra o Senhor, de se desviar dos seus maus caminhos, vocês estarão livres de culpa. Amém? E é isso que Deus quer, gente. A vontade de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, né? Então vamos pro capítulo 20. Esse capítulo é poderoso demais. Meu Deus! Meu Deus! Capítulo 20 fala que Josafá teve uma grande batalha. Deixa eu só ver, gente. Entrou pessoas aqui, eu não tô falando sobre elas. A Vivi, minha querida. Seja bem-vinda, Vivi. Sexta, se Deus quiser, a gente vai estar juntas, né, Vivi? Eu creio que Deus vai te usar muito para falar o nosso coração. Meu Deus, como eu preciso, viu? Aprender a não comer minhas emoções. Aprender a lidar com os meus sentimentos. Meu Deus, vai ser bênção, gente. Se preparem. Capítulo 20 de 2 Crônicas vai falar sobre uma época onde Josafá viveu uma intensa guerra. 3 povos se levantaram contra Josafá. Vivi disse, em nome de Jesus estaremos juntas sim. Oh, glória! Eu tô com expectativas, santas expectativas para esse dia.
Não percam, tá, gente? Sexta-feira, a live de sexta-feira, nós vamos falar sobre o cuidado da alma. Semana passada a gente teve a oportunidade de falar do cuidado do corpo e do espírito. E essa semana eu creio que Deus vai preparar, já preparou tudo, nós vamos estar juntos, no nome de Jesus. 3 povos se levantaram contra Josafá. Esses povos eram os Moabitas, os Amonitas e os Meunitas. Declararam guerra contra Josafá e os mensageiros informaram para ele: olha, tem um exército enorme vindo contra nós. A primeira coisa que a Bíblia diz que Josafá ficou amedrontado. E é uma coisa que eu falo muito para as pessoas, que às vezes a gente quer falar assim de um evangelho de, olha, nem sofri. A guerra veio, eu estive forte, eu nem chorei. Tem pessoas, gente, que são realmente fortes, mas eu vou falar por mim e pelo Davi, que falou: quando eu tiver medo, hei de confiar no Senhor. Quando a gente é confrontado com uma guerra muito maior do que aquela que a gente consegue lutar nas nossas próprias forças, é natural que a gente sinta medo. Josafá, a Bíblia deixa claro, gente, a Bíblia não esconde nada, a Bíblia não esconde as falhas, a Bíblia não esconde como esses grandes heróis, homens de Deus, eram homens como nós. A Bíblia diz, né, que Elias era homem como nós, era ser humano como eu e como você. A Bíblia deixa claro as falhas, deixa claro que eles não eram super-heróis. Josafá ficou amedrontado. É normal sentir medo. Não é normal quando o medo nos paralisa. O medo faz parte. Ter um pouco de ansiedade é natural. Foi Deus que nos deu esse sentimento. Sabe, aquela ansiedade quando você vê algo e você já respira mais forte, como se seu corpo estivesse preparado para você correr, se preparando para correr. Existe uma parte desse sentimento que é natural. Faz parte. Esses dias eu acordei, eu não lembro o que aconteceu, foi um barulho, foi uma coisa, eu acordei com essa sensação de medo. Meu Deus, que sensação horrível. Mas aí logo coloquei minha confiança no Senhor, lembrei que Jesus está comigo e passou. Mas é natural que nós venhamos nos amedrontar. Sabe, às vezes a gente se culpa, mas eu temi, naquele momento eu temi, naquele momento eu fraquejei. Se por um momento eu temi, mas se logo depois eu fiz aquilo que Josafá fez, pediu orientação ao Senhor. Eu, quando tiver medo, hei de confiar no Senhor, é o que o salmista diz. Eu, quando eu tiver medo, ele não disse se eu tiver medo, ele disse quando eu tiver medo. Porque o salmista sabia muito bem que há momentos de adversidade em que o nosso coração fica apertadinho. E é nessa hora que a gente deve fazer o que Josafá fez. A Bíblia diz que ele pediu orientação ao Senhor e ele ordenou um jejum em todo o Judá. Quando eu sentir medo, hei de confiar. Então nós precisamos, nesses momentos de batalha, de guerra, entrar com armas espirituais. Nós somos tão carnais muitas vezes. Vem um problema, vem uma dificuldade, nós logo pensamos nas armas físicas. Quem que eu posso recorrer? Se é uma doença, qual médico eu posso recorrer? Como Asa, que a Bíblia diz que no final de sua vida teve uma doença terrível dos pés, mas ao invés de buscar a ajuda do Senhor, procurou ajuda de médicos. Imagina que como rei de todo Judá, ele tinha o melhor médico da região disponível. E ele quis usar da influência, do dinheiro, do poder que ele tinha. Só que não adiantou, porque foi daquela mesma doença que ele morreu. A Bíblia diz que naquele momento Josafá buscou o Senhor. Ele não foi atrás de Ben-Hadad, nem sei se era Ben-Hadad que estava vivo aqui nessa época, mas do rei da Síria, do rei do Egito. Ele buscou orientação do Senhor. E ele proclamou um jejum. Quando nós buscamos a Deus, quando nós entramos com jejum e com oração, essas são armas espirituais. Eu me lembro do Luciano Subirá, quando ele conta que um pouco antes do nascimento do filho dele, do Israel, ele não sabia que ia ser um parto extremamente complicado, mas Deus sabe todas as coisas. Deus mandou ele entrar num jejum e ele ficou 6 dias em jejum, né? Aquele jejum normal, que é só com água. E no 6º dia ele teve aquela sensação de que a guerra foi vencida, mas logo, né, quando começou o parto, houve várias complicações e Deus deu vitória. Mas Deus deu para ele a arma antes mesmo da batalha. O jejum, gente, é uma grande arma. Por quê? O jejum é para eu conquistar as coisas? O jejum é para eu quebrar a minha carne, para o meu espírito ficar fortalecido, para eu ter fé, para eu confiar.
para eu não desanimar, para eu não adorar outros deuses quando nesse momento buscar a ajuda de deuses com deuses falsos, para eu não me dobrar às tentações do vil tentador. O jejum não é uma arma para eu conquistar coisas, é uma arma para eu me fortalecer. E nesse tempo de guerra, gente, eu tava falando hoje com meu marido que tem uma pessoa que tá passando por problemas, e logo quando eu soube do problema que ela tá passando, logo eu entendi, uau, ela colocou no coração de entrar numa batalha espiritual, e logo Deus já mandou ela pro treinamento militar. Quando eu vejo Deus colocando uma pessoa numa prova, eu logo sei, Deus, que é um pai de amor, está preparando essa pessoa. Claro que algumas batalhas vêm, alguns desertos vêm por incredulidade, por falta de fé, por desobediência, mas tem pessoas que a Bíblia diz que nós conseguimos discernir, né? O espiritual discerne todas as coisas. Tem pessoas que você sabe, tudo que tá passando é porque tá no treinamento militar. Ninguém é selecionado pelo exército e já vai direto pra guerra, a não ser na época da Segunda Guerra lá, que o Hitler tava pegando até os adolescentes no final da guerra para poder lutar, despreparados, mas todo o exército, quando a pessoa entra pro exército, ela passa por um treinamento rigoroso. Um treinamento, gente, um treinamento militar não é brincadeira. É coisa assim, pelo que a gente sabe, eu nunca estive lá, mas pelo que a gente sabe de relatos, até a Flávia Arraes conta de que ela entrou no deserto pouco antes de completar 40 anos, que era o máximo que podia, né, como médica que ela ia entrar, mas mesmo sendo médica, ela tinha que passar pelo treinamento, acordar 5 horas da madrugada, correr tantos quilômetros na selva, carregar mochila pesada, passar por aquelas estradas lá complicadas e enfim, tudo aquilo é necessário. Deus também faz isso. Quando ele tem uma guerra pra gente lutar, ele também nos coloca em treinamentos. Que a gente vai pensar que a gente não vai aguentar, que vai levar a gente no limite, mas ele tá lá, nos dando força, nos apoiando. Vamos que você vai, vamos que você consegue, eu que te criei, eu sei que você dá conta. Nós precisamos nos armar com essas armas espirituais. O jejum e a oração são armas. É a primeira coisa que a gente tem que fazer quando uma guerra, quando exércitos se levantam contra a nossa vida, quando o inimigo se levanta, quando outros exércitos, né, vão se levantar, preparados por Deus, permissão de Deus, porque no final a gente vai ver que ele vai pegar os despojos. Deus permite que o inimigo se levanta porque ele sabe que no final você vai sair vitorioso e triunfante. Essa guerra não é só uma guerra para ver se você tem fé ou não, é uma guerra que lá no final você vai pegar despojos, você vai sair rico. E quando eu falo rico, eu digo de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Josafá levantou, pediu orientação do Senhor, ordenou um jejum. E aí, os habitantes de toda Judá vieram para Jerusalém, lembrando que Jerusalém significa o lugar da presença. Eles vão para Jerusalém, eles vão para o centro da presença, o centro religioso ali em Judá, né? E eles vão clamar ao Senhor. A Bíblia diz que Josafá se posiciona e ele faz uma oração. Quando ele começa a oração, percebam que a oração começa com adoração, não com murmuração. Ah, Senhor, o Senhor não tá vendo, o Senhor não ajuda a gente, o Senhor não viu como que eu tô tentando, que eu sou sua serva. O Senhor não tá vendo, como Marta, né? O Senhor não tá vendo que eu tô aqui me esforçando. O Senhor não é possível que o Senhor é injusto desse jeito. Não foi assim que Josafá orou. Assim como o Senhor Jesus nos ensinou com a oração do Pai Nosso, nossa oração deve começar com adoração. Valnice Milhomens fala, eu sempre repito isso, né? Que o intercessor, quando ele vai orar, 95% da oração dele deve ser adoração. E lá no finalzinho, 5% ele intercede. Porque enquanto ele está adorando, o espírito dele vai se alinhando com o Espírito Santo, ao ponto de que quando ele vai interceder, ele intercede de acordo com a vontade de Deus. E a Bíblia diz que tudo que a gente ora de acordo com a vontade de Deus, nós já podemos crer que já recebemos. Mas a nossa oração deve começar com adoração. Adoração. A Bíblia diz que ele começa assim: Senhor, Deus dos nossos antepassados. Ele está lembrando lá de Abraão, de Isaac, de Israel. Somente tu és Deus. Somente tu és o Deus que está nos céus. Tu governas sobre o reino da terra. Sobre os reinos da terra. A oração desse capítulo é realmente forte e emocionante. A Soraya disse, é muito forte. Gente, é um modelo de oração para nós também. Presta atenção, Senhor, tu és Deus.
O Senhor governa sobre os reis da terra. Ele está dizendo assim, ó, o Senhor não governa só sobre Judá. O Senhor governa sobre os moabitas, sim. Sobre os amonitas, sim. Sobre os meunitas, sim. Se o Senhor quiser, o Senhor faz o que o Senhor quiser. Não importa qual é a tribo, não importa qual é a nação, não importa qual é a língua. Não importa qual Deus falso que eles servem. Tu governas sobre tudo. Teu é o reino, né? Que Jesus falou. Que venha o teu reino, que faça a tua vontade. Ele continua dizendo, és forte e poderoso, ninguém pode resistir a ti. Gente, presta atenção, muitas das vezes nós vamos para o lugar de murmuração. Imagina que Josafá começasse essa oração assim, o Senhor não viu quantas vezes tenho te servido com integridade? Tenho te buscado todo o meu coração? Por que o Senhor está permitindo esse grande exército vir contra mim? Por que o Senhor não está me ajudando? Por que tudo isso está acontecendo? Eu queria estar em paz lá no meu palácio. Ele não está murmurando, ele está adorando. A murmuração tem que sair dos nossos lábios, gente. Ah, porque eu não estou aguentando meus filhos, porque eu não aguento os problemas, porque eu não aguento, porque eu sou pobre, porque minha vida não funciona, porque minhas contas estão atrasadas, porque eu não vejo prosperidade, porque Deus não faz nada para mim. Não é assim que o crente se porta, o crente adora. Tu és Deus. Nos céus e acima dos céus. Tu governas sobre todos os reinos. Tu és forte e poderoso. Ninguém pode resistir a ti. Oh, nosso Deus. Aí, presta atenção, gente. Uma coisa que a gente tem que entender é que nós tomamos posse. A Alessandra, minha vizinha, tá aqui, amada. Pai do Senhor Jesus, Você trouxe arroz doce pra nós, Alessandra. Que gracinha, gente. Tá gostoso? Meu marido já até comeu arroz doce, Alessandra. Quando você chamou, eu tinha colocado pra começar a live, amada. Me perdoa por não ter te atendido lá, viu? A Alessandra é minha vizinha, minha querida, minha companheira de guerra, né? Semana passada Deus trouxe ela aqui pra eu chorar no ombro dela, né, amada? Foi Deus que te trouxe, viu? Amada, a gente tá meditando em 2 Crônicas 20, viu? E eu tô falando agora no versículo 7. Eu vou entrar no 7 agora, tá? Obrigada pelo arroz doce, obrigada pela graviola, viu? Nossa, nós comemos graviola, gente, que delícia. Deus abençoe. Uma coisa que a gente tem que entender sobre a oração é que na oração, no reino espiritual, o reino espiritual é um reino legal. Às vezes a gente pensa que porque a gente se tornou crente, as coisas vêm naturalmente. Então eu tenho tudo, eu já tenho tudo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é meu e vai vir automaticamente. De fato, tudo que Jesus conquistou na cruz é nosso, mas não vem de forma automática. Eu aprendi há pouco tempo o poder da intercessão. Porque quando você declara com os seus lábios, você toma posse daquilo que Deus já te deu lá atrás. E que às vezes a gente está parado esperando Deus fazer. E Deus está falando, filho, para você tomar posse, você tem que declarar. E eu li isso num livro que chama A Recompensa da Honra. Por quê, gente? Presta atenção. A Bíblia diz, ele deu esse exemplo. A Bíblia diz que foi Deus quem escolheu a esposa para Isaac. Eu já falei sobre isso antes, mas eu vou repetir. Deus que escolheu a esposa para Isaac deixou muito claro para Geazi. Geazi orou, pediu confirmação. Deus confirmou para Rebeca. Só que Deus tinha um plano de descendência para Isaac, né, que vinha de Abraão. E Rebeca era o quê, gente? Estéril. Mas peraí, não foi Deus que escolheu a mulher? Mas a Bíblia diz que Isaac orou ao Senhor e Deus lhe concedeu que ele e Rebeca tivessem filhos. Então as coisas que nós temos, as promessas que nós temos, elas não vêm de forma automática. Nós temos promessas e elas estão escritas aqui, só que a gente tem acesso a elas quando nós tomamos posse delas, pela declaração e pela fé. Tem até uma história que eu não lembro quem que conta. Moça, se você souber dessa história, me ajuda. Quem que conta? É um grande homem de Deus, não sei se é John Wesley. Conta que ele foi visitar a casa de uma senhora que era analfabeta. E ela trabalhou muitos anos, décadas, para uma madame, para essas pessoas que eu esqueci o nome agora. Dessas... Tipo assim, uma condessa, alguém da família real. Ela trabalhou décadas para essa mulher. E quando ela morreu, essa mulher deixou para ela uma carta. Como ela era analfabeta, ela achava linda aquela carta, colocou na parede. Quando esse homem foi visitar, esse homem de Deus foi visitar essa mulher, ele foi ler. E na carta, ela falava assim, a carta falava assim, que não era uma carta, era um documento. Aonde aquela condessa, vou falar condessa, mas eu não lembro qual o título de nobreza que ela tinha. Aquela condessa estava deixando posses
para sua empregada. Como ela não sabia ler, ela achou muito bonitinho aquele papel, pregou na parede. E ela passava fome, assim, era um nível de miséria. E aí, por que eu tô falando isso? Porque esse homem de Deus, ele vai falar como a palavra de Deus. É um documento que nós podemos tomar posse ou não. A gente pode deixar ele aberto no Salmo 91 e falar, que lindo, gente, que palavra linda. É poético. Ou a gente pode entender que é um documento e a gente declara o que está aqui. E a gente toma posse do que está aqui. Então, tudo vai depender do nosso posicionamento espiritual. Por quê? Aqueles homens se levantaram e aí o Josafá vai falar assim, olha, esse povo... O Senhor expulsou os habitantes dessa terra quando Israel, teu povo, chegou. Então, primeiro ele fala assim, ó, essa terra que a gente está aqui, que esse povo está querendo tomar posse, o Senhor deu para Abraão. Quando a gente chegou aqui, o Senhor expulsou todos os moradores daqui e deu para nós. Então, essa terra é nossa. Olha como é que ele toma posse daquilo que é dele. Outra coisa que ele fala é que ele vai lembrar. Quando os nossos antepassados, agora o versículo 10, quando os nossos antepassados estavam passando por essas terras de Amon, de Moabe e do Monte Seir, o Senhor não permitiu que nós invadíssemos essas nações e fez os israelitas se desviar deles. Lembra quando o povo estava saindo lá do deserto, Deus falou assim, ó, essa terra não é de vocês. Primeiro vocês vão pedir o rei para passar por ela, vocês não vão nem beber água lá, vocês só vão passar por ela. O rei não deixou. E aí Deus falou, não tem problema, então vocês vão dar a volta. Agora Josafá tá falando isso com Deus. Naquela época, Deus, o Senhor não deixou os nossos antepassados invadir essas nações. O Senhor fez com que os israelitas se desviassem deles e não os destruíssem. Agora olha como eles estão nos retribuindo. Deus é justo, né, gente? Deus é justo, Ele opera na hora certa, em justiça, em equidade. O reino de Deus é um reino de equidade. Ele tá lembrando, Josafá tá lembrando, olha, o Senhor nos deu essa terra, e quando foi passar pela terra deles, nós não invadimos, porque o Senhor não deixou. Agora o Senhor olha e vê. Eles vieram, Senhor, nos expulsar dessa terra que o Senhor nos deu por herança, e o Senhor não vai castigar eles por isso? Agora ele faz um reconhecimento, ó, presta atenção, não temos força para lutar com esse exército que está prestes a nos atacar. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem que faz do seu braço a sua força, que confia na força do seu braço. Sabe, gente, muitas vezes quando a gente está nessa guerra, a gente precisa entender que não vamos vencer sozinhos, nem com a força do nosso braço, nem porque nós somos inteligentes, nem porque a gente sabe trabalhar, porque eu vou fazer, que eu vou resolver isso. Deus tá fazendo isso, então eu vou resolver. Nessa hora a gente tem que se humilhar e falar assim, oh, eu não dou conta sozinha. Eu não dou conta, sem o Senhor eu não dou conta. Sem o Senhor eu vou fraquejar. Sem o Senhor eu vou morrer. Sem o Senhor nós não vamos conseguir, nós não temos força para lutar contra esse exército. Não sabemos o que fazer. Nessa versão fala isso, olha, não sabemos o que fazer. Versículo 12. Mas esperamos o socorro que vem de ti. Quantas vezes essa tem que ser a nossa oração, né? Senhor, não sei o que fazer. O exército tá lá, eu tô aqui, eu só tenho o Senhor. Mas como o rei Asa disse, nada para ti é ajudar. Quer o fraco, quer o forte. Ajuda-nos, pois, Senhor. Meu Deus! A Bíblia diz que nesse momento, gente, vocês entendem que intercessão foi essa que moveu o coração de Deus? Nesse momento, o Espírito Santo toma um profeta cujo nome era Jaaziel e ele vai dizer uma das frases mais marcantes da Bíblia. Ele vai dizer, a mensagem de Deus é: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse imenso exército, pois a batalha não é sua, é do Senhor. Essa guerra não é sua, Josafá. A guerra é minha. Eu vou lutar. Quantas vezes no meio da guerra a gente fala, Deus, o que eu vou fazer agora? Tô perdida. Eu não tenho solução, não tenho o que fazer. E Deus fala, não tenha medo. Essa guerra não é sua, a guerra é minha, diz o Senhor. Você não precisa carregar a carga da salvação do seu marido, da salvação do seu filho. Você não precisa carregar a carga.
Porque a única pessoa que pode fazer algo para que nós sejamos salvos é Jesus. E derramou todo o seu sangue. O nosso sangue nunca, jamais conseguiria salvar o pecador, porque nós também somos pecadores. Jesus foi o sacrifício perfeito. Quantas mulheres eu vejo sobrecarregadas porque elas acham que é delas a responsabilidade de salvar a casa. Sim, nós temos responsabilidade. A mulher salva, edifica. A mulher sábia edifica o seu lar. E a mulher salva santifica o marido. Mas não é a nossa carga. A Bíblia diz que nós vamos lançar sobre Jesus a nossa carga e vamos carregar a dele, que é leve. O fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Não precisamos carregar a carga de salvação de ninguém. Nós nos posicionamos, nós oramos, nós intercedemos, nós obedecemos, nós nos santificamos, mas nós temos alívio da parte de Deus, porque é Ele quem salva. A guerra não é sua. Gente, isso deve trazer refrigério para mim e para sua vida. A guerra não é sua. A guerra é do Senhor. Mas existe algo que nós temos que fazer. A Bíblia diz: amanhã marchem. Vocês conseguem perceber o padrão de Deus de agir? A mesma coisa aconteceu com Moisés na frente do Mar Vermelho. Por que você está assustado? Não precisa preocupar, vocês vão ver o livramento do Senhor. Diga ao povo que marche. Sabe o que significa isso? Esteja posicionado. Sejam o meu exército, estejam do meu lado. Estejam onde eu chamei vocês para estar. Façam o que eu chamei vocês para fazer. Eu luto as guerras, mas vocês se posicionem. Não quer dizer, então vamos sentar, botar os pés para cima, espiritualmente, e esperar que Jesus volte. Esteja posicionado e veja o livramento que Deus vai trazer. Meu Deus, meu Deus. Marchem contra eles. A Bíblia diz que o profeta, usado pelo Espírito Santo, diz: vocês vão encontrá-los vindo pela subida de Zir, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Vocês vão contra eles, mas vocês não vão ter que lutar. Nosso Deus é único. Nosso Deus não é gente, como diz o pastor Luiz Hermínio. Esse Deus não é gente. A Bíblia diz, olha isso, gente. Tomem suas posições. Depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês. Meu Deus, como essa frase falou comigo. Ele está com vocês, Ele está conosco. Sabe, nos dias maus, a maior mentira que o diabo coloca na nossa cabeça é: Deus te abandonou. Ele não se atenta para você, ele não se importa. Se existe um Deus, ele não tá nem aí para você. Ele não se importa com você. Mas também olha os seus pecados. Tudo que você está fazendo, você merece. Você vai morrer porque você é pecador, porque você não é digno. Nós não somos dignos mesmo. Tudo que nós temos vem por meio da graça. Pela fé que nós temos em Cristo Jesus, nós acessamos a graça. Uma graça capacitadora, uma graça transformadora, uma graça abundante que nos faz viver o sobrenatural. Então, quando o diabo vier falando conosco assim: você está sozinho, você vai morrer, agora já era, nós vamos lembrar dessa palavra: Ele está com vocês. Ele está com vocês. Amém? Deixa eu só ver aqui, gente. Estamos agora no versículo 18, a Bíblia diz que nesse momento o rei Josafá se prostra com o rosto em chão e todo o povo faz o mesmo e começam a entrar em um momento de adoração. E os levitas então começam a louvar em voz alta. O que eu tô falando, gente, que a arma de guerra nossa é a adoração? Gente, tem dia que a gente não quer louvar, tem dia que a gente só quer chorar. Coloca um louvor de guerra aí. Eu amo assim que eu luto as minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Sabe, eu tenho escutado muito aquele louvor: Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Escuta um louvor, canta em voz alta. Mas eu não quero cantar, faz sem querer. Adoração é uma arma de guerra. Aquele povo estava oprimido de todos os lados por causa do exército que estava contra eles. Eles começam a cantar e louvar a Deus em voz alta. Em voz alta, não é só ouvir o louvor, canta junto. Canta chorando, desafinado, tá tudo bem. A adoração é uma arma de guerra. A Bíblia diz que bem cedo na manhã seguinte, o exército de Judá sai para o deserto. Eles vão obedecer. Olha como que obedecer é importante. Eles não ficaram amedrontados, não evadiram, não foram embora, não desertaram. Fizeram aquilo que Deus mandou. Vocês vão de encontro a eles ali nesse lugar. E eles foram. Então, para a gente receber a vitória,
Não só recebemos a palavra profética, nós andamos em obediência de acordo com aquilo que Deus nos mandou fazer. E aí a Bíblia diz que naquele momento, Josafá parou no caminho e disse: escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. E aí, nesse momento, gente, a Bíblia diz que depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército. Ah, meu Deus! Esses cantores cantavam e louvavam ao Senhor por sua santa majestade. Eles cantavam assim: deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Eu acabei de inventar essa melodia aqui, mas eles iam cantando isso, gente, à frente da batalha. Por isso que eu falo, gente, eu não quero ser cantora só, eu quero ser uma guerreira. Vamos cantar bonito para o povo aplaudir. Não, nós queremos cantar para o inferno abalar, para os anjos levantar e começar a entregar as coisas que Deus quer que entregue. Os ministros, né? Como é que, amor, o que anjo é? Esqueci agora. Seres ministradores? Espíritos ministradores. A gente canta e o reino espiritual move. Não é sobre mostrar talento, não é sobre ganhar dinheiro, é muito maior do que isso. É um exército. Uau! Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Aleluia. E aí a Bíblia diz que esses cantores começaram a louvar de frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois seu amor dura para sempre. Nesse momento em que eles começaram a cantar e louvar, Deus trouxe confusão sobre o exército de Amon, de Moabe e do Monte Seir. E eles começaram a lutar entre si. O exército de Moabe e Amon começou a lutar. Quando um venceu, veio o outro. Não, o exército de Moabe e Amon se voltou contra os do Monte Seir. Quando eles venceram do Monte Seir, começou a atacar um ao outro. Por fim, todos morreram. Todos morreram, mas passam bem. Brincadeira. E aí a Bíblia diz que sobrou só os despojos. O rei Josafá e seus homens foram lá, pegaram grande quantidade de suprimento, roupa, objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Levou 3 dias para recolher tudo. No 4º dia se reuniram no vale de Beracá, que significa bênção. Foram pro vale da bênção. Pastor Edmundo, enciclopédia bíblica, me ajuda demais, Vivi. Glória a Deus. Quando ele não tá aqui e eu tô no meio da live, me faz uma falta, nossa. Mas é porque ele vai ministrar sobre angelologia. Angelologia? Angelologia. Vai ministrar sobre angelologia e ele já tá há mais de mês já preparando essa ministração. E aí eu fico escutando as coisas que ele aprende, ele vai comentando comigo, então eu tô aprendendo muito sobre anjos e demônios também. Mas olha que lindo, gente, eles se encontraram depois da vitória no Vale da Bênção. No monte ou no vale, Deus está conosco, gente. Ele faz até o vale virar bênção. E aí eles louvaram ao Senhor ali. E uma coisa que eu achei muito lindo é que eles voltam para Judá, voltam para Jerusalém, depois da guerra, da batalha. E a primeira coisa que eles fazem, muito alegres, né, louvando a Deus, eles vão ao templo do Senhor. Uma coisa que a gente não pode esquecer quando a gente recebeu a vitória é de dar a honra e de dar a glória para aquele que é digno delas. Da honra, da glória, porque não vem de nós, para que ninguém se glorie. Nada, gente, é nosso, nada. Nossa, eu sempre falo aqui, vou repetir, se tirar o Espírito Santo da Lorena, não sobra nada. Eu sei, porque eu convivo comigo mesma. Se tirar o Espírito Santo, gente, mas no Senhor nós faremos proezas. Com o Senhor faremos proezas. Vocês dois são pura Bíblia. Ah, meu Deus, amém. Tô no caminho, tô caminhando ainda. Glória a Deus por isso, né? Até parece, olha lá quem tá falando. Ministra da palavra de Deus, cheia do Espírito Santo, a Viviane, uma bênção, missionária, cheia do Espírito Santo. E sexta estará aqui conosco. Glória a Deus por isso. E aí, gente, quantas horas que é isso? Aí eu procurando meu relógio. Falei que eu ia falar muito, eu sabia que eu ia falar muito. Viviane, por que eu sou assim? Me explica a minha personalidade na sexta. Me ensina a melhorar. Me ajuda a melhorar. A Bíblia diz, gente,
que Josafá então morreu e o rei, ele fez, outra coisa que ele fez no final da vida dele é que ele fez aliança de novo com o rei, que era perverso, que era o Acasias, que veio depois de Acabe. Então Josafá foi um grande homem de Deus, mas ele errou em fazer aliança tanto com Acabe, que era um homem perverso, casado com aquela ordinária Jezabel, quanto com Acasias, que foi o sucessor de Acabe também, que também era um homem muito perverso. A Bíblia diz que eles construíram, eu estou no final do capítulo 20, eles construíram, Josafá e Acasias, uma frota de navios e nesse momento Deus usou Eliezer, um profeta, que profetizou contra Josafá dizendo: porque você se aliou ao rei Acasias, o Senhor destruirá tudo o que você construiu. E assim, essas embarcações naufragaram e nunca chegaram a navegar. Cuidado com quem você tem feito aliança. Cuidado quem você deixa entrar na sua casa, entrar no seu coração, quem você toma conselho, quem você chama de amigo. Nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos. Se são pessoas cheias de Deus, você naturalmente vai querer buscar aquilo que elas buscam, amar aquilo que elas amam. Mas se você anda com pessoas que não buscam a Deus, pessoas que só te puxam para baixo, você vai ser a média delas. E isso vai te fazer decair também espiritualmente. Josafá era um grande rei, buscou a Deus de todo o coração, mas fez aliança com homens perversos. E isso foi um problema para ele. É do meu traço de caráter predominante. Eu falo muito, desde que eu nasci, eu falo muito mesmo. Mas o Espírito Santo está ajudando, né? Capítulo 21, vou falar bem rapidamente, porque já usei todo o meu tempo no capítulo 20, né? Mas vai falar sobre o Jeorão. A consequência do pecado de Josafá, de ter feito aliança com Acabe, já começa na primeira geração depois dele, que é do seu filho Jeorão. Por quê? Porque Jeorão era genro de Acabe. Jeorão casou com a filha de Acabe, filha de Jezabel. E isso foi um grande problema. Ele já era um homem perverso, porque a Bíblia diz que por ser o mais velho, ele recebeu o reino, ele já era rei, mesmo assim ele foi lá e matou todos os seus irmãos e outros líderes de Judá. A Ivonete acabou de entrar, minha querida, saudade de você, como é que você está? Vontade de dar um abraço, mulher? Paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoa. A Viviane disse sobre meu caráter, minha personalidade. É normal a necessidade de expressar. Sente com muita intensidade, de alguma forma precisa ser expressado. No seu caso é com a fala. Por isso que eu amo estar aqui, gente. Expressando tudo aquilo que eu leio na palavra. Meu Deus, é maravilhoso falar daquilo que eu tenho visto e ouvido, né? Glória a Deus por isso. Depois assisto o início. Tá bom, Ivanete? Tudo certo, viu, amada? Assiste mesmo, porque esse capítulo 20 de 2 Crônicas, meu Deus, eu vou continuar meditando nele, acho que o resto do ano. E aí, gente, o que acontece? Esse Jeorão, que era neto tanto de Jezabel quanto de Acabe, ele foi um homem perverso. E ele abandonou o Senhor, e por causa disso os edomitas cercaram o rei, e ele teve muitas batalhas por causa de ter abandonado o Senhor. Ele teve uma doença intestinal que foi tão terrível que até os seus intestinos saíram do corpo. Jesus tenha misericórdia. E uma coisa que eu queria para poder finalizar, uma coisa que é interessante sobre o rei Jeorão, que fala que quando ele morreu, ninguém lamentou sua morte. Se eu não estiver enganado, tem umas versões que falam assim, que ninguém sentiu falta dele. Se alguém puder olhar isso para mim, como que tá na versão de vocês, que eu não tô perto do computador hoje, meu marido tá trabalhando lá, 2 Crônicas 21:20, como que tá falando aí sobre a morte de Jeorão? Se eu não estiver enganado, eu já li em outras versões que fala assim, ninguém sentiu falta dele. Ninguém lamentou sua morte. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos cemitérios do rei. Gente, que tristeza. Tem uma coisa que Deus tem me ensinado, porque a minha geração foi uma geração que já começou assim muito egoísta, cada um por si, cada um lute por si, cada um por si, Deus por todos, né? É uma mentira isso. Cada um como Ezequias, Deus te deu uma palavra profética, você vai viver muitas coisas, vai viver paz, seus filhos vão decair, seus filhos vão ser deportados para a Babilônia. Ah, não, mas eu tô feliz que a palavra foi boa. Muitas vezes nós somos uma geração assim, nós queremos as bênçãos de Deus, nós queremos fazer grandes coisas, mas nós não nos preocupamos com o legado que deixamos.
Não nos preocupamos com as gerações. Gente, eu sei que eu sou jovem, eu fiz, acho que foi 32 anos. 32? Eu confundo, acho que foi 32 anos que eu fiz. E, sabe, eu não sei o que tá acontecendo comigo. Pra mim a vida é tão efêmera. A glória do homem é efêmera, as coisas materiais são tão passageiras. Eu olho para as pessoas assim no final da vida delas e eu penso, meu Deus, passou, a glória passou como a erva do campo que vem, que nasce, que é bonito e tal, e logo ela murcha e cai a sua flor. Assim é a nossa vida. Deus tem me levado a um lugar de onde eu medito muito nisso. E eu falo assim, eu não quero viver só aqui. Eu não quero me preocupar só com esses anos da minha vida, que a Bíblia diz que chega até no máximo 120. Inclusive, a TVI postou que tem um senhor na cidade de Ozanã que tem 118. Amor, vamos na cidade de Ozanã fazer uma visita? Vamos, pessoal que tá aí na live. Quem anima aí comigo? Lá na cidade de Ozanã, fazer uma visita lá. A gente aprende tanto com os idosos. Tem um senhor lá que é um dos mais velhos do mundo, fez 118 anos. A Viviane diz, pede ajuda pra mim, eu falo pouco, né? Juntar nós duas, Vivi, meu Deus, é lives eternas. Glória a Deus, mas vai ser bem. Vamos na cidade de Ozanã? Vamos, gente. Vamos combinar, eu vou colocar nos stories, a gente marca um dia, eu vou ligar pra lá saber como é que é. Leva algumas coisas que eles precisam, eu sei que eles sempre precisam de leite, de fralda geriátrica. Vamos, isso é de Deus, eu creio. Pedir à igreja ajuda e a gente junta algumas coisas e vai lá visitá-los. Eles são tão carentes de atenção, só querem ser ouvidos, né? A gente precisa, a Bíblia diz que nós preocupamos com os órfãos, com as viúvas, né? E que nós não apenas nos importamos com nós mesmos, a gente precisa visitar pessoas, visitar, ir na cadeia, visitar os hospitalizados, né? Eu tenho falado muito sobre isso, vestir os que precisam de roupa. Vou juntar umas roupas que estão lá na igreja também, isso. Vai sair algo disso, eu vou postando nos stories, a gente vai ser lindo, em nome de Jesus. Então não é só sobre nós, é sobre um legado. Esse Georão morreu e ninguém lembrou dele. Ninguém se preocupou com ele, ninguém, sabe, ele não deixou um legado. A Bíblia diz que Deus só não destruiu Georão por causa de Davi. Olha o legado que Davi trouxe. Olha que legado. Depois de Davi passaram tantos reis, eu que sou fraca de memória, mas vamos lá. Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá e Jeorão. 6. Era a 6ª descendência depois de Davi. E Deus está falando, por causa do legado de Davi, eu não vou destruir esse povo. Eu não vou destruir essa dinastia, eu não vou destruir essa casa. Será que nós temos preocupado com o legado? Ou será que quando a gente morrer ninguém vai fazer falta? Nós temos que nos mover por isso. Porque as pessoas não vão lembrar das coisas caras que nós tivemos, dos iPhones, das roupas de marca, dos carros. As pessoas não vão lembrar de nada disso, mas das nossas atitudes, daquilo que a gente realizou, das proezas que nós realizamos ou não em Deus, né? Que nós possamos não ser como Georão. Amém? Alguém achou aí a versão? Não, né? Amor, olha aí pra mim, por favor. 2 Crônicas 21, 20. Em outra versão, aqui tá falando, ninguém lamentou sua morte. Eu acho que tem uma versão que fala que ele não foi lembrado. Me ajuda aí, por favor. Já tô terminando, tá, gente? 1 hora de live, Jesus Cristo. Eu tenho que sentar e trazer outra Bíblia quando eu vim pra cá. Tenho certeza que será um dia de alegria. Ai, tô animada. Tô animada. Até escrever aqui. Eu vou ligar lá. Ninguém lamentou sua morte. Aham. Foi sem deixar saudade. Olha essa versão, ele foi sem deixar saudade. Quando ele morreu, ninguém sentiu falta dele. Ah, tá. Na NTLH fala que quando esse rei morreu, ninguém sentiu falta dele. Que não seja assim na nossa vida, que nós venhamos deixar um legado, amém? Para as futuras gerações. Que eles lembrem e falem assim, olha, mas existiu aqui, em Pará de Minas, um povo. Eu estava lendo a apostila hoje, fazendo a revisão da apostila da aula de eclesiologia, e o Carlos vai falar sobre os moravianos. Gente, como um povo deixou história. Eles até se permitiram, eles se entregaram para serem
para serem vendidos como escravos. A história fala que, eu acho que não tem certeza que foi finalizada ali, mas eles se permitiram, olha, se for necessário, nós vamos nos tornar escravos para sempre, para que no meio ali do povo, dos escravos, nós possamos proclamar o evangelho. Meu Deus, que as pessoas lembrem de nós como um povo. No Online Pará de Minas tinha um povo, né? Outras pessoas também estão vendo a live. A Gi acabou de entrar aqui. Oi, Gi, seja bem-vinda. Gisele, lá da Igreja Batista Renovada, né? Tá lá em Pequi agora fazendo um trabalho lá maravilhoso. Que Deus possa olhar para nós e falar, olha, desculpa, que as pessoas possam olhar para nós quando a gente morrer e falar, olha, teve um povo que viveu aqui e que fez isso e isso e isso no Senhor. Eles eram diferenciados, eles eram abibliados, eles eram obedientes, eles odiavam o pecado, eles se entregavam totalmente, exclusivamente para o Senhor. Olha o spoiler. De que, Nilde? Não entendi. Me lembra aí o que eu falei. Eu já esqueci já. Que nós possamos deixar um legado, amém? Então, gente, é isso. Vou esperar a Nilde falar do spoiler só para eu entender. Mas eu já quero agradecer a todos que ficaram aqui até o final, honrar a vida de cada um de vocês, a Vivi, a Alessandra, minha vizinha querida, a Sossô, a irmã Chiquinha, que entrou desde o início também, né, amada? Obrigada por ter ficado até o final. A Jéssica também, a Nilde, a Lucidalva Rocha, obrigada pela companhia de vocês aqui. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, que nós sejamos como Josafá. O spoiler, entendi que eu falei sobre a apostila, verdade. Deixa eu ficar calada. Vocês têm que ir pra vocês verem o que vai ter na apostila, tá bom? Mas, gente, que bênção, que bênção. Eu fui muito edificada só lendo. Imagina com aquele que produziu a apostila, cheio do Espírito Santo, ministrando ali o que ele escreveu. Vai ser poderoso, vai ser impactante. Não percam, tá? E tava falando alguma coisa que eu acho que eu esqueci. É isso, então, né? Que Deus abençoe. Lembrei, que nós sejamos como Josafá. Que no dia de guerra, nós viemos adorar. E vencer a nossa guerra com armas, com jejum, oração, adoração. Essas são as nossas armas, amém? Deus abençoe vocês. A Alessandra diz, Deus abençoe a todos os irmãos, Paz do Senhor Jesus, amém. Deus abençoe grandemente, Deus abençoe essa pessoa de luz, amém. Sossô. Vivi disse, amém, amo sua vida, minha amiga, te amo também, minha amiga do céu. Obrigada por se deixar ser esse canal de bênção, amém. Que privilégio pra mim estar aqui com vocês, viu? Que privilégio. Deus sabe como eu me sinto honrada. Deus abençoe a vida de cada um e até amanhã, se assim Jesus permitir, amém? Por quê? Porque deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. Com Deus.